Meu nome é Bruna, eu faço parte do time de investimentos da Crédito e Mercado e hoje irei apresentar os principais destaques do relatório Nossa Visão, contando com as retrospectivas e expectativas do mercado. Tivemos uma semana negativa para o Brasil. A Ibovespa encerrou em queda de 3,01%. Já o dólar apresentou alta de 0,99%. Foi divulgada a PEC da transição, que retira do limite do teto de gastos diversas despesas destinadas ao cumprimento de promessas de campanha, como, por exemplo, o Bolsa Família. A PEC prevê um gasto de quase 200 bilhões de reais, acima do teto de gastos. Como resultado, houve queda na Bolsa de Valores brasileira e desvalorização do real, já que tais gastos aumentaram o risco fiscal do Brasil e fez com que muitos investidores estrangeiros deixassem o país. Já Alckmin afirmou que o governo seguirá cortando gastos e que haverá uma revisão de contratos federais que podem ser apresentados como alternativas de cortes a serem realizados. Tal fala agradou os investidores, pois mostrou um melhor controle dos gastos. O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, renunciou ao seu cargo dentro da equipe de transição do governo, após apontar que pressões de adversários poderiam tumultuar o processo de transição para o governo do Lula, o que agradou os investidores. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, afirmou que caso a inflação brasileira volte a patamares elevados, a taxa Selic poderá voltar a apresentar novas altas. O dirigente do Fed afirmou em discurso que acredita que as taxas de juros nos Estados Unidos precisam subir, pelo menos a um nível entre 5% e 5,25% ao ano, para conter a inflação. Christine, a presidente do Banco Central Europeu, declarou que a taxa de juros poderá aumentar nos próximos períodos, a fim de desacelerar o crescimento econômico e reduzir a inflação. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou que se candidatará novamente à presidência do país norte-americano nas eleições de 2024. A inflação ao produtor dos Estados Unidos variou abaixo do esperado em outubro, ao subir 0,2% ao mês. Como resultado, o índice acumula alta de 8% nos últimos 12 meses. As vendas do varejo nos Estados Unidos cresceram acima do esperado em outubro, ao registrarem alta de 1,3% no mês, sendo a maior taxa em 8 meses. Como resultado do aumento das contas de energia e dos preços dos alimentos no Reino Unido, a inflação registrou alta de 11,1% nos últimos 12 meses, sendo o maior nível dos últimos 41 anos. Como resultado, o governo anunciou medidas que elevarão a carga tributária, a fim de deixar a recessão mais amena. Na China, a produção industrial apresentou a produção abaixo do esperado e queda nas vendas do varejo. Quanto ao relatório Focus dessa semana, as projeções para 2022 seguem da seguinte forma. Para o IPCA, a projeção aumentou de 5,82% para 5,88%. O PIB aumentou de 2,77% para 2,80%. Já a taxa de câmbio subiu de R$ 5,20 para R$ 5,25. Quanto à taxa Selic, a projeção permanece em 13,75%. Será divulgada a alta da última reunião do FONC, a qual indicará o rumo da taxa de juros norte-americana. A expectativa é de que sejam realizadas novas elevações. No Brasil, a expectativa é que a taxa Selic permaneça em patamares elevados por mais tempo do que se era esperado anteriormente, tendo em vista os gastos que estão sendo programados para 2023. Por hoje é só. Para maiores informações, sigam nossas redes sociais e acesse nosso site. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Tenha uma ótima semana e até a próxima!